Para tudo agora e presta muita atenção no que eu vou te contar, porque essa informação pode mudar completamente o patamar do Flamengo nos próximos anos. O Flamengo está disposto a quebrar o mercado, ignorar qualquer limite psicológico e fazer uma das maiores contratações da história do futebol sul-americano. O nome? Um velho conhecido da nação, um jogador formado no Ninho, cria da Gávea, que hoje atua na Premier League e que pode estar vivendo seus últimos dias na Inglaterra. Lucas Paquetá está, mais uma vez, no radar do Flamengo. E não é conversa fiada, não é especulação vazia. Os números são gigantes, os bastidores são quentes e o movimento é real. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like agora, porque você vai entender nos próximos minutos por que essa negociação pode ser um divisor de águas na história recente do Flamengo. Isso aqui não é só uma contratação, é um recado direto para o futebol brasileiro, para a América do Sul e até para a Europa. De acordo com um portal inglês de grande relevância, o Flamengo está disposto a pagar 40 milhões de euros para repatriar Lucas Paquetá. Traduzindo isso para a nossa realidade, estamos falando de aproximadamente 251 milhões de reais. É um valor que assusta, que gera debate, que divide opiniões, mas que também mostra claramente o tamanho da ambição rubro-negra. Não é todo dia que um clube sul-americano se coloca na mesa para disputar um jogador em idade de auge, titular de Premier League e com mercado ativo na Europa. E para entender por que essa negociação começou a ganhar força agora, é preciso olhar para o cenário atual do West Ham, no caso SC USA. O clube londrino vive uma temporada extremamente delicada, ocupando apenas a 18ª colocação do campeonato inglês. A ameaça de rebaixamento é real, a pressão interna é enorme e o clube já começa a pensar em maneiras de fazer caixa para reorganizar seu elenco. Nesse contexto, a saída de Lucas Paquetá passou a ser vista como inevitável nos bastidores. Segundo a imprensa inglesa, a permanência de Paquetá no West Ham deixou de ser um desejo do próprio jogador. Após ser absolvido das acusações de manipulação de resultados, um episódio que mexeu profundamente com sua carreira e sua imagem, o meia brasileiro passou a pressionar por uma transferência. Ele queria sair, mudar de ambiente, recomeçar. Inclusive, uma transferência para o Aston Villa chegou a ser debatida, mas acabou vetada na última janela de transferências, frustrando os planos do jogador. Esse detalhe é crucial. Paquetá não está confortável. Ele sente que o ciclo no West Ham se aproxima do fim. Mesmo tendo contrato até 2027, o clube inglês sabe que segurar um jogador insatisfeito pode ser mais prejudicial do que lucrativo, e é exatamente aí que o Flamengo enxerga a oportunidade perfeita. Vale lembrar que essa não é a primeira investida rubro-negra por Lucas Paquetá. Na janela anterior, o Flamengo chegou a apresentar uma proposta de empréstimo pelo meio-campista. A ideia era clara: trazer o jogador de volta, recolocá-lo no cenário brasileiro, fortalecer o elenco e, ao mesmo tempo, ajudar Paquetá a recuperar protagonismo. A proposta, no entanto, foi prontamente rejeitada pelo West Ham. Naquele momento, os ingleses ainda acreditavam que poderiam negociar o atleta com outro clube europeu por valores elevados. Só que o cenário mudou, nenhuma proposta concreta apareceu, nenhum gigante europeu avançou, o mercado esfriou. Paquetá permaneceu no West Ham mais por falta de opção do que por convicção, e agora, com o Flamengo disposto a colocar 40 milhões de euros na mesa, a conversa ganha outro nível. Essa possível contratação não envolve apenas futebol, ela envolve imagem, projeto esportivo, reposicionamento internacional e, principalmente, identidade. Paquetá é cria do Flamengo, conhece o clube, entende a pressão, sabe o que é vestir o manto sagrado. Trazer um jogador desse calibre de volta ao futebol brasileiro seria um movimento histórico, algo comparável a poucas ações no passado recente. E tem mais coisa por trás disso tudo, porque os valores pagos pelo West Ham na contratação de Paquetá ajudam a explicar a postura inglesa. O clube desembolsou mais de 61 milhões de euros para tirá-lo do Lyon, incluindo bônus e variáveis. Ou seja, vender agora por 40 milhões significaria assumir prejuízo. A pergunta que fica é: o West Ham está disposto a perder dinheiro para aliviar a folha, evitar riscos esportivos e reorganizar o elenco? Essa resposta começa a se desenhar nos bastidores e o Flamengo acompanha tudo de perto, com estratégia, paciência e poder financeiro. O que parecia impossível começa a ganhar contornos reais.
E segura aí, porque no próximo trecho eu vou te contar como essa negociação está sendo tratada internamente no Flamengo, quem são os principais defensores dessa contratação dentro do clube e por que a diretoria acredita que esse investimento pode se pagar dentro e fora de campo. Dentro do Flamengo, essa possível contratação de Lucas Paquetá não é tratada como um simples desejo de mercado, mas como uma decisão estratégica cuidadosamente calculada. Não se trata apenas de trazer um bom jogador, e sim de adicionar ao elenco um atleta que representa identidade, liderança técnica e uma mensagem clara de grandeza institucional. Nos bastidores da Gávea, a avaliação é de que o Flamengo chegou a um estágio em que não pode mais pensar pequeno, nem agir como coadjuvante em negociações internacionais. A diretoria rubro-negra entende que o futebol brasileiro vive um momento de transição. O Flamengo, com suas receitas robustas, estádio lotado e presença constante em competições continentais, se vê como o único clube do país capaz de fazer um movimento desse porte sem comprometer sua saúde financeira. O nome de Paquetá surge exatamente nesse contexto. Um jogador pronto, em idade de auge, com experiência europeia e ainda com enorme margem de retorno esportivo e comercial. Internamente, o discurso é claro. Lucas Paquetá chegaria para ser protagonista absoluto. Não seria apenas mais uma peça do elenco, mas o jogador capaz de elevar o nível técnico do meio-campo, organizar o jogo, decidir partidas grandes e assumir responsabilidade nos momentos mais pesados da temporada. O Flamengo acredita que, no futebol brasileiro, Paquetá teria condições de dominar o cenário, algo que nem sempre conseguiu fazer na Inglaterra, muito por conta do estilo de jogo físico e do ambiente instável do West Ham. Outro ponto que pesa muito nessa análise é o aspecto emocional. Pessoas próximas ao jogador afirmam que Paquetá nunca escondeu o carinho pelo Flamengo. Ele saiu cedo, construiu carreira fora, mas sempre manteve a conexão com o clube que o revelou, voltar ao Flamengo. Neste momento, não seria visto como um retrocesso, mas como um reposicionamento de carreira. Ser o grande nome de um projeto ambicioso, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão no horizonte, é algo que seduz qualquer jogador. E quando falamos de investimento, o Flamengo olha além das quatro linhas. A diretoria avalia que o retorno de Paquetá teria impacto direto em marketing, engajamento da torcida, venda de camisas, audiência internacional e fortalecimento da marca Flamengo no exterior. Um jogador que atua na Premier League, convocável para a seleção brasileira, voltando ao clube de origem, gera repercussão mundial. Isso, para o Flamengo, também é ativo financeiro. Claro que existe cautela. 40 milhões de euros não são tratados com leviandade, nem mesmo por um clube do tamanho do Flamengo. Por isso, o negócio está sendo estudado em cada detalhe. Formas de pagamento, impacto no fluxo de caixa, possíveis bônus por desempenho e até cláusulas futuras de revenda. A ideia não é apenas gastar, mas investir com inteligência, algo que o clube vem tentando consolidar nos últimos anos. Do lado inglês, o West Ham começa a enxergar o Flamengo como uma alternativa concreta. O clube sabe que dificilmente conseguirá recuperar o valor integral investido na contratação de Paquetá junto ao Lyon. Porém, a necessidade de fazer caixa, aliviar a folha salarial e evitar o risco de um jogador desmotivado pesar mais negativamente do que positivamente, faz com que a proposta brasileira seja analisada com seriedade. Existe ainda um fator silencioso, mas extremamente relevante: o ambiente interno do West Ham após o episódio das acusações. Mesmo com a absolvição, a relação de confiança foi abalada, o clube sentiu o impacto midiático, o jogador sentiu o peso psicológico e a sintonia nunca mais foi a mesma. Em situações assim, muitas vezes a melhor solução para todos os lados é a separação. O Flamengo percebe esse desgaste e age com discrição, nada de declarações públicas, nada de euforia exagerada, tudo é tratado nos bastidores, com contatos indiretos, sondagens e leitura constante do cenário europeu. A palavra mais usada internamente é oportunidade. Uma oportunidade rara, talvez única, de trazer de volta um jogador desse nível. E aqui entra um ponto que mexe diretamente com o torcedor. O Flamengo não quer apenas competir no mercado brasileiro. O clube quer se consolidar como potência global fora da Europa. Trazer Lucas Paquetá seria um símbolo disso. Um recado direto de que o Flamengo não aceita mais perder seus grandes nomes apenas por questão financeira.
Mas será que essa negociação realmente vai avançar? Quais são os entraves finais? E como o elenco atual receberia um jogador desse tamanho? No próximo trecho, eu vou te revelar os principais obstáculos desse negócio, o que pode travar a negociação e por que, mesmo assim, o Flamengo acredita que pode vencer essa batalha. Apesar de todo o otimismo que cerca essa possível volta de Lucas Paquetá, o Flamengo sabe que o caminho até a concretização do negócio está longe de ser simples. Existem obstáculos reais, complexos e que exigem jogo de cintura, paciência e, acima de tudo, estratégia. E é justamente nessa parte que a negociação deixa de ser apenas empolgante e passa a ser desafiadora. O primeiro grande entrave está na estrutura financeira do acordo. Embora o Flamengo esteja disposto a pagar 40 milhões de euros. O formato desse pagamento é o ponto central da discussão. O clube não pretende fazer um desembolso integral à vista. A ideia é diluir o valor em parcelas, com bônus atrelados a metas esportivas e, possivelmente, cláusulas que protejam o investimento a médio prazo. Do lado inglês, o West Ham prefere garantias mais sólidas, já que precisa de liquidez para reorganizar seu elenco e enfrentar um momento delicado dentro da temporada. Outro ponto sensível é o salário de Lucas Paquetá. Na Inglaterra, o jogador recebe valores completamente fora da realidade da maioria dos clubes sul-americanos. Para viabilizar a negociação, seria necessária uma readequação salarial ou um esforço financeiro que o colocaria entre os jogadores mais bem pagos do elenco rubro-negro. Internamente, o Flamengo discute esse impacto com cuidado, justamente para não gerar desequilíbrios no vestiário nem comprometer a política salarial construída nos últimos anos. E aqui surge um debate silencioso, mas intenso. Até que ponto vale a pena abrir exceções? A diretoria entende que Paquetá não é um jogador comum, ele carrega status, entrega técnica e tem potencial de retorno esportivo imediato. Ainda assim, existe o receio de criar precedentes que possam gerar insatisfação em outros atletas do elenco. Por isso, cada cláusula, cada cifra, cada detalhe está sendo analisado com lupa. Existe também a variável do mercado europeu. Embora neste momento não haja propostas concretas, o futebol muda rápido. Uma boa sequência de jogos, uma necessidade emergencial de outro clube ou até uma reviravolta no desempenho do West Ham podem recolocar Paquetá no radar de equipes da própria Premier League ou de outros centros europeus. O Flamengo sabe que o tempo joga contra e a favor ao mesmo tempo. E esperar demais pode significar perder a janela ideal. Avançar cedo demais pode significar pagar caro. Dentro do clube, há consenso sobre o impacto esportivo. Paquetá chegaria para elevar o nível do time imediatamente. Sua versatilidade no meio-campo permitiria variações táticas, maior controle de jogo e mais criatividade contra defesas fechadas. Um problema recorrente no futebol brasileiro, ele seria o tipo de jogador que muda o patamar das decisões, que aparece quando o jogo trava, que assume a responsabilidade sem se esconder. A comissão técnica vê com bons olhos essa possibilidade, principalmente pela maturidade adquirida por Paquetá na Europa. Ele não seria o garoto que saiu do Flamengo anos atrás, mas um jogador mais completo, mais forte mentalmente, acostumado a jogos intensos e ambientes hostis. Esse crescimento pesa muito na avaliação interna, mas talvez o fator mais delicado seja o psicológico do próprio jogador. Depois de tudo o que viveu recentemente, Paquetá busca estabilidade, confiança e um ambiente onde se sinta valorizado. O Flamengo acredita que pode oferecer isso. Um clube que o conhece, uma torcida que o idolatra e um cenário onde ele seria referência absoluta. Ainda assim, a decisão final passa pelo desejo pessoal do atleta e pela leitura que ele faz de sua própria carreira. Voltar ao Brasil, mesmo para um gigante como o Flamengo, é sempre uma escolha que gera ruído. Existe o medo do rótulo de retorno precoce, da pressão exagerada, da cobrança diária. Por outro lado, existe a chance de escrever uma história única, de liderar um projeto vencedor e de se tornar ídolo definitivo. Nos bastidores, o Flamengo trabalha com cautela, mas também com convicção. A sensação é de que, se todas as peças se encaixarem, o clube tem reais chances de fechar o negócio. Nada está garantido, mas tudo está sendo construído com base em planejamento e ambição. E agora chegamos ao ponto decisivo. O que falta para essa negociação avançar de vez? Quais sinais indicam que o desfecho pode estar mais próximo do que parece? E, principalmente, como a torcida do Flamengo pode ser um fator determinante nessa história?
No próximo e último trecho, eu vou te contar como esse capítulo pode terminar, quais são os cenários possíveis e por que essa pode ser uma das decisões mais importantes da história recente do Flamengo. Agora, o que realmente define se essa negociação vai sair do papel ou não está em um conjunto de sinais que começam a aparecer nos bastidores. E quando a gente junta todas essas peças, o cenário fica ainda mais interessante. O Flamengo não está apenas observando, o clube está se posicionando. Pessoas ligadas à diretoria enxergam essa janela como estratégica, talvez a última grande oportunidade de trazer Lucas Paquetá em plena idade competitiva, antes que o mercado europeu volte a aquecer de vez para o jogador. Um dos sinais mais claros é a postura do West Ham. O clube inglês já não trata Paquetá como inegociável. A mudança de discurso é sutil, mas perceptível. O entendimento interno é de que, caso o time confirme uma temporada ruim ou enfrente dificuldades maiores, a venda de um ativo valorizado pode ser necessária para equilibrar as contas. E nesse momento, o Flamengo aparece como o único interessado disposto a colocar uma proposta concreta, robusta e imediata. Do lado do jogador, o silêncio também fala alto. Paquetá não faz movimentos públicos, não cria ruídos, mas pessoas próximas indicam que ele escuta com atenção qualquer possibilidade de mudança. O projeto esportivo pesa, a chance de ser protagonista absoluto, disputar títulos todos os anos e voltar a atuar em um ambiente onde se sente em casa é algo que mexe com qualquer atleta, ainda mais após um período tão turbulento emocionalmente. No Flamengo, a leitura é clara. Se essa negociação acontecer, ela precisa ser concluída com convicção, não há espaço para meio termo. Ou o clube entra para fazer história, ou recua de vez. E isso explica por que o tema vem sendo tratado com tanto cuidado, sem vazamentos excessivos, sem promessas públicas e sem alimentar expectativas irreais. A diretoria sabe que uma frustração desse tamanho também gera impacto na torcida. Falando em torcida, esse é um fator que não pode ser ignorado. A nação rubro-negra tem peso. O retorno de um cria do ninho, em um momento de maturidade, mexe com o emocional, com a memória afetiva e com o sentimento de identidade. A camisa de Paquetá seria uma das mais vendidas da história recente. O Maracanã sentiria esse impacto imediatamente, e o clube sabe disso, mas é justamente por entender a força desse movimento que o Flamengo não quer errar. O clube avalia se o investimento se sustenta no médio e longo prazo, se o retorno esportivo justifica o esforço financeiro e se o contexto interno comporta um jogador desse tamanho sem gerar rupturas. Tudo está sendo pesado, medido e discutido. O desfecho dessa história pode seguir 3 caminhos. O primeiro é o acordo total, com Flamengo e West Ham ajustando valores, forma de pagamento e salário, resultando em uma contratação histórica para o futebol brasileiro. O segundo é uma negociação arrastada, que se estende até o limite da janela e depende de fatores externos, como o desempenho do clube inglês. E o terceiro é a desistência estratégica, caso o Flamengo entenda que o custo ultrapassa o benefício. Independentemente do final, uma coisa já é certa: o Flamengo mostrou ao mercado que não tem medo de sonhar grande, mostrou que está disposto a brigar por nomes que antes pareciam inalcançáveis. E mostrou que pensa o clube não apenas como time, mas como instituição global. Lucas Paquetá, hoje, representa muito mais do que um jogador. Ele simboliza um projeto, uma ambição e uma possível virada de chave. Se vai vestir novamente o manto sagrado ou não, só o tempo vai dizer, mas que essa história ainda vai render capítulos importantes. Isso é inegável. E agora eu quero saber de você. Você acha que o Flamengo deve ir até o fim nessa negociação? Pagaria esse valor para trazer Paquetá de volta? Ou acredita que é um risco alto demais? Deixa sua opinião, porque esse debate está só começando.